Boa noite. Em nome do Agrupamento de Escolas Dom Manuel I de Tavira, quero cumprimentar a senhora diretora do Centro de Formação do Levante Algarvio, o senhor vice-presidente da Câmara Municipal de Tavira, o professor Eurico Palma, a representante que hoje vai trabalhar aqui para nós do projeto. Quero cumprimentar os colegas aqui presentes, os colegas lá em casa, desejar-vos uma boa jornada de trabalho, à qual eu vou também estar a assistir desse lado, e que seja uma jornada, obviamente, produtiva. Boa noite. Passo a palavra à senhora diretora do centro. E eu, só para te contrariar, não é boa tarde, não é boa noite, boa noite, mas boa tarde. Isto é boa noite ainda, já é boa noite. Bom, começo também por cumprimentar todos e todas, aqueles que estão connosco no auditório do Agrupamento de Escolas Dom Manuel em Tavira e os que, por diferentes motivos, optaram por estar à distância. Quero convosco partilhar que me sinto muito grata, eu diria triplamente grata. Grata por poder trabalhar com diretores de agrupamentos de escolas, como é o caso do Duarte, diretor que, como diz o título deste ciclo de encontros, acreditam e tudo fazem para passar do sonho à realidade, quando se trata do desenvolvimento de competências dos seus alunos. Como sabes, é um prazer trabalhar contigo. Grata porque, como diz o provérbio africano, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E as escolas associadas ao Cefai Levante Algarvio contam com os seus autarcas. Um bom exemplo é a autarquia de Tavira. Saúde do senhor vice-presidente, o professor Eurico Palma. E grata pela parceria com o Torrance Center por me permitir privar com a sua diretora executiva e pedagógica, Ivete Azevedo, uma mulher genuína, inteligente, com quem partilho objetivos. No primeiro painel deste encontro, terei a oportunidade de falar sobre esses mesmos objetivos que nos unem. Dado que estou também como diretora do Centro de Formação, aproveito para prestar alguns esclarecimentos mais burocráticos. Ou seja, este encontro reúne as condições para ser acreditado na modalidade curta duração, por isso enviaremos o requerimento por e-mail para o requererem, os interessados. Os que assistirem presencialmente, os que estão a assistir presencialmente, devem rubricar a lista de presença já à entrada do auditório, ali mesmo, e aos que assistem à distância, disponibilizaremos um link durante esta sessão para registarem a presença. Muito obrigada, desejo também que seja um bom encontro, profícuo e com bons resultados. Por favor. Boa tarde a todos, queria cumprimentar o seu diretor do agrupamento, Duarte Custódio, meu amigo, eu sou professor deste agrupamento há muitos anos. Queria também cumprimentar a sua diretora do Centro de Formação, a doutora Celeste, também a doutora Adriana Correia, diretora pedagógica do Torrance Center. É um prazer estar aqui. A educação, e sobretudo quando somos professores, é qualquer coisa que nos motiva sempre, qualquer atividade que seja para crescermos juntos. E, de facto, esta ação de formação para professores integrados no ciclo de encontros, não é? Que se chama Desenvolvimento das Competências para o Sucesso no século XXI, é fundamental para que nós, portanto, criemos competências para uma escola de sucesso e, sobretudo, para criar cidadãos mais completos e que, de facto, sejam homens de futuro. E por isso mesmo eu também queria dizer que hoje recebi uma notícia até interessante sobre isto, em que no ranking, saíram os rankings dos municípios e o município de Tavira está entre os dos municípios do Algarve e temos cerca de 28 mil habitantes. Somos o terceiro município onde mais se investe na educação, na cultura e no desporto. E por isso mesmo estamos aqui, seremos sempre parceiros, estamos disponíveis para colaborar com o agrupamento, com o Centro do Levante e também com a experiência do Torrance Center, que certamente a todos nos vai enriquecer e é para isso que cá estamos. O nosso muito obrigado pelo convite e estaremos sempre disponível o município. Muito obrigado. Muito obrigada. Muito obrigada. Por fim, em nome do Torrance Center, gostava de agradecer a todos os presentes, a todos os que também estão a assistir em streaming, agradecer ao Sr. Vice-Presidente Eurico Palma, à Celeste e ao Centro de Formação
às Cristinas e a toda a máquina do centro por terem aceito este nosso desafio em organizarmos um dos encontros deste ciclo aqui no Algarve, e ao Sr. Diretor por nos receber tão bem aqui na sua escola. Muito obrigada. E esclarecer que, então, o encontro terá 2 painéis. Um primeiro painel relativo à importância da resolução criativa de problemas e criatividade, no qual estará a Celeste, enquanto diretora do CFAI do Levante Algarvio, estará o Américo Mateus, enquanto professor investigador do ISMAT, a Ruth e o Paulo, do agrupamento de escolas gialianas, e também o Dr. Francisco Fragoso, de Portugal e Inovação Social. E depois haverá um segundo painel relativo a experiências práticas nisto do que é o desenvolvimento destas competências, sobretudo a resolução criativa de problemas e a criatividade, no qual temos a Ana Paula Grifo, do agrupamento de escolas Engenheiro no Mergulhão de Portimão. Teremos a Paula Santos e o Alexandre Mira, que estão aí sentados alguns ali, exato, do agrupamento de escolas Dr. Francisco Fernandes Lopes de Olhão, a Patrícia Fernandes, da Associação Outsiders, também de Olhão, e eu, que falarei um bocadinho das Olimpíadas de Criatividade e Inovação. Muito bem-vindos e obrigada. Podemos Obrigada. sentar? Se pudesse, então, o primeiro painel, por favor. Se está a imagem, uma imagem concreta, agora vai ficar uma imagem. Posso então começar? O que é teu? O palco é meu. Eu começo por vos dizer que tenho alguma dificuldade em ser resumida, sucinta, por isso procurei delinear aqui algumas ideias para partilhar convosco dentro deste painel, e por isso vou-me recorrer da minha cabo. Diria eu então que no momento em que nas escolas borbulham projetos em que os desafios são muitos e intensos, mas que coincidem no ideal da escola para todos, é fundamental facultar ferramentas válidas para agir e ter sucesso no novo milénio, em diferentes contextos e em processos constantes de aprendizagem ao longo da vida. E estas ferramentas são, na realidade, as competências identificadas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória. Tenho a convicção que a utilização da metodologia Creative Problem Solving é o caminho. Não será o único, mas para mim é o caminho. Por isso, esta parceria com o Torrance Center. Podia agora, eventualmente, dissertar sobre as competências para o sucesso do século XXI ou sobre a metodologia Creative Problem Solving, mas parece-me mais interessante e profícuo ouvir as partilhas que serão feitas de seguida, quer no primeiro painel, quer no segundo painel. Por isso, vou deixar quem sabe sobre o tema dissertar. Muito obrigada. Obrigada, Celeste. Sou. Bom, antes de mais, agradecer o convite para estar aqui, cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Câmara de Tavira, também os meus colegas de mesa e o Sr. Diretor do agrupamento. Muito obrigado por me acolher aqui. É sempre um gosto vir a Tavira, não só de férias, eu trabalho também no Algarve e, curiosamente, até prefiro muito mais o Algarve fora da época balnear. Imagino que todos vós partilham. Eu até sou um turista mais ou menos bem comportado, mas, regra geral, imagino que prefiram, porque, sendo eu de Évora, não é uma sociedade comparável com o que acontece no Algarve, mas também já vai tendo algum turismo. E confesso que me aborrece pagar quase 5 euros por um café na minha praça principal e também sim, a praça geral.
E também aborrece os problemas de habitação que a cidade vai tendo, que imagino que é um dos principais problemas que ocorrem aqui na região e principalmente afetando os vossos colegas docentes. É um problema que me parece de extrema gravidade e que a região e o país não estão a conseguir dar grande resposta. Penso que se calhar seria necessária a questão da criatividade e da inovação, sobretudo no mercado da habitação. Bom, eu sinto-me quase constrangido a falar-vos de inovação e criatividade, tendo aqui o professor Américo ao meu lado. Eu confesso que agora vou medir cada letra, não é? Cada palavra. A gente está por peso no Porque já voto. estou. A gente vai envelhecendo e vamos aprender. Passei a bola e a pessoa para aí. Foi o que eu Bom, fiz. mas exatamente. Foi o que eu fiz. Bom, mas na verdade, inovação e criatividade são coisas, são conceitos que andam muito próximos. Provavelmente o professor Américo irá falar sobre isso. Eu não me vou embranhar muito nessa conversa, mas em boa verdade, a minha experiência profissional diz-me que vai ser necessária muita inovação, sobretudo ao nível da resposta pública, porque é nessas funções que eu estou aqui. É necessário procurar e encontrar mais eficiência e mais eficácia naquilo que fazemos nos 5 domínios que eu considero prioritários, nomeadamente a educação, a justiça, o emprego, a proteção social e a saúde. Nós temos encontrado propostas muito interessantes e que se traduziram, em boa verdade, em 700 projetos no país, que não são exatamente 700, mas são 683, se a memória não me falha, mas eu digo 700 para arredondar e para parecer que o sucesso é ainda maior. Mas, na verdade, alguns deles já se configuraram como novas soluções para respostas à política pública, o que, na verdade, abre aqui boas perspectivas de trabalho para fazer diferente. Nós temos 3 critérios para perceberem como funciona isto, absolutamente fundamentais para construir um projeto de inovação social. E temos muitos nas escolas, e este é um dos exemplos. Temos muitos nas escolas. O primeiro desses critérios é justamente encontrar e definir com a máxima clareza um problema social. Entendamos por problema social um grupo de pessoas que tem algumas limitações de autonomia ou algumas carências que lhes permitem ter uma cidadania plena e um bem-estar, pelo menos pelos níveis mínimos aceitáveis. Identificado esse problema social, nós exigimos que a solução encontrada para resolver ou mitigar, eu prefiro utilizar a expressão mitigar apenas, resolver problemas sociais complexos, enfim, que são inerentes quase à própria humanidade. A pobreza, nós nunca iremos conseguir erradicar totalmente a pobreza. O conflito, as questões da integração dos imigrantes são problemas que são, enfim, subjacentes à própria humanidade. Portanto, eu digo mitigar, ou seja, torná-los mínimos, os seus impactos negativos, torná-los mínimos. Fechando parênteses, continuando. Nós exigimos então que a solução que as pessoas encontrem, as organizações neste caso, encontrem para resolver ou mitigar esse mesmo problema social sejam inovadoras. Ou seja, aquilo que nos propõem para financiamento não pode ser semelhante a nada que já exista na oferta pública. É um desafio. Ou seja, nós só financiamos coisas que façam diferente. E aqui entra a questão da criatividade. E dizer-vos que nas escolas nós temos imensos projetos, muitos deles, alguns deles até aqui no Algarve, e temos tido resultados interessantíssimos. Por exemplo, em Beja, eu gosto sempre de referir um que através da ciência tem melhorado substancialmente os resultados nas disciplinas de ciências da natureza com os miúdos do primeiro ciclo e tem tido resultados muito interessantes ao nível das notas, usando uma abordagem completamente diferente daquela que é utilizada numa perspectiva mais clássica. Bom, a discussão aqui do que é que pode ser inovador, atendendo a todos os partilhos que eu não conheço tanto como vós, mas sei que existem tantos partilhos que a classe docente tem e próprios funcionamentos das escolas, falar às vezes em criatividade ou inovação para que vocês tenham energia suficiente depois de tudo que é exigido para fazer, eu imagino que seja um desafio ainda maior do que a construção de qualquer projeto. Mas na verdade eles vão aparecendo e o truque aqui é tão somente é abrir as portas. Não é muito exigido aos professores, nem à própria escola, o envolvimento em muitos projetos. É óbvio que tem que ser um processo de cocriação,
mas é, de facto, abrir as portas a para que organizações do exterior e que a comunidade entre escola adentro. Parcerias, talvez seja a palavra que me faltava. E, em boa verdade, os projetos que temos e que têm tido muito sucesso não exigem muito em termos de esforço, nem financeiro, nem de recursos humanos, nem de energia por parte dos docentes, para que eles se materializem. É óbvio que as pessoas têm que estar presentes, é óbvio que têm que estar receptivas e é óbvio que têm que cooperar, mas em boa verdade, toda a pressão de executar e toda a pressão de fazer diferente não está nos recursos da escola, está com os recursos da escola. E eu digo-vos isto e reforço isto porquê? Porque há territórios que são bastante difíceis. E quando digo bastante difíceis, são que há vários fatores que limitam a criatividade, na minha opinião, e um deles é, de facto, esta questão cultural que nós temos, de alguma resistência à mudança. É uma coisa, eu costumo sempre usar uma metáfora que é as pessoas quando decidem divorciar-se, a partir é porque já não estão muito bem, não é? Estão numa situação de desgaste, uma situação de cansaço e de mal-estar. Mas ainda assim, quando se divorciam, ficam tristes e choram. Portanto, aquilo não funciona, está a correr mal, mas a mudança, em teoria, para melhor, porque vai acabar com uma situação de mal-estar, mesmo assim as pessoas choram. Portanto, isto denota, de alguma forma, sempre a resistência que nós temos à mudança. E porquê é que eu falo nos territórios difíceis? Dou-vos um exemplo, não vou dar um exemplo do Algarve, embora também os conheça, para não levar aqui com qualquer coisa em cima, um sapato ou uma garrafa de medronho, qualquer coisa. Uma garrafa de medronho era bom, mas agora não, que estamos de serviço, só mais tarde. Mas dou-vos um exemplo da minha terra. Há um projeto que se chama-se Apps for Good, provavelmente já terão ouvido falar. O Apps for Good o que é que faz? Desenvolve com as crianças em contexto escolar desafios ambientais e societais para que eles criem aplicações, mas com uma finalidade, ok? Depois há um concurso regional, nacional, internacional, por aí fora. Não vamos gastar muito tempo com isso. Ele correu bem em todas as regiões do país, menos na minha, em que houve um agrupamento de escolas que perguntou ao projeto quanto é que paga para poder desenvolver o projeto no nosso agrupamento. Portanto, estão a ver que há vários Portugais, não é? Se é possível dizê-lo, e há várias regiões, e o Algarve também tem especificidades de concelho para concelho e do litoral para o interior, como vocês sabem. Portanto, as coisas não são tão simples como aparentam ser, e quando vos pedimos inovação e criatividade, sabemos também, à partida, que há muitos obstáculos, às vezes até a forma como trazemos uma nova ideia, uma nova abordagem, ela pode ser aceita ou não aceita. Se eu estiver mal dormido ou amoado com alguma coisa, me vou divorciar eventualmente, eu não consigo transparecer algum entusiasmo a vender a ideia e o diretor do agrupamento, ou quem quer que esteja comprador dessa mesma ideia, pode não aceitar que a forma de comunicar não ter sido a melhor. Pronto. Mas voltando aos critérios, eram 3, íamos no segundo, a solução inovadora, ou seja, não pode existir nada na oferta pública nem amplamente divulgado no mercado. Por exemplo, as universidades séniores não fazem parte da oferta pública, mas todos ou quase todos os concelhos do país têm uma universidade sénior. Nós não aceitamos nem financiamos coisas desse tipo, ok? Embora numa fase inicial tenhamos tido ali uma ou outra coisa que se assumisse. Terceiro e último critério, e este eu gostaria de sublinhar, a solução que vocês encontram para responder a tal problema social que vos referi tem que ter impactos sociais positivos. Ou seja, de alguma forma, vocês têm que os evidenciar ou através de conhecimento científico ou de outros dados quaisquer que aquilo que vão fazer tem potencial de mudar a vida das pessoas, que vocês identificaram no problema social para melhor. Ou seja, mitigar a fragilidade identificada. E são estes 3 critérios que eu gostaria de partilhar convosco para que possam pensar em conjunto com quem vos bater à porta. E estou-vos a dizer isto porquê? Porque a curto prazo as coisas já estão negociadas entre a Portugal Inovação Social, a Comissão de Portugal Inovação Social e a Comissão de Coordenação da Região do Algarve, e correndo tudo bem, no primeiro semestre de 2023 haverá possibilidades de haver novo aviso de candidaturas para a vossa região, em que é possível que alguém vos venha bater à porta de outros pontos do país, ou até pessoas daqui,
ou até a universidade, o professor emérito, ou outras pessoas. Normalmente não atendem, portanto. Por essa razão, eu gostaria de vos deixar aqui estas notas. Porquê? Porque acho oportuno que nós possamos pensar nas coisas com tempo. E porquê com tempo? Porque nós somos reféns das urgências e eu diria que cerca de 90% daquilo que consideramos urgências não são na realidade. E quem está em cargos de chefia ou de decisão, então, é constantemente bombardeado com urgências que na realidade não são e poderiam esperar. E essas pequenas urgências do dia-a-dia retiram-nos energia para o que é fundamental e para o que é verdadeiramente importante. Portanto, a gestão do tempo também exige aqui algum rigor. Estamos a cerca de 6 meses, portanto, era o tempo ideal para que vocês começassem a conversar dentro da escola com os parceiros do exterior, para que pudessem pensar em conjunto uma melhor forma de aumentar. Eu não sei, não conheço os dados relativamente ao sucesso ou insucesso aqui dos vossos alunos, mas é sempre possível melhorar, apesar de poderem ter bons resultados, e, sobretudo, desenvolver uma abordagem diferente, mais motivadora para os professores, para os alunos e para as famílias. Portanto, eu acho que era o tempo de fazermos isso. Eu não sei quanto tempo ainda tenho, posso mais de 2 minutinhos. Pronto, já vos preguei uma seca monumental sobre os nossos critérios de admissibilidade, que são estes. Dizer-vos que estou normalmente por aqui disponível quando me solicitam. O meu local de trabalho fixo é no Alentejo, venho frequentemente e regularmente ao Algarve, tenho escritório na CCDR, mas normalmente venho só ao terreno, aos municípios, a quem me chama para discutir algumas ideias. Para terminar toda esta retórica, gostaria também de referir, embora talvez o professor Américo também o vá fazer, que nós consideramos 2 tipos de inovação, aqueles mais clássicos, provavelmente não é novidade nenhuma para vocês, inovação disruptiva ou incremental, sendo que é possível que vocês possam também propor-nos algum projeto de inovação incremental. Diz uma experiência que é mais difícil eles serem aprovados, porque vocês têm que demonstrar-nos que aquilo que vão fazer diferente àquilo que já fazem habitualmente torna essa resposta mais eficiente e mais eficaz. Para mim é sempre mais complexo a inovação incremental quando estamos a falar de políticas públicas, não necessariamente em contexto fora da política pública. E dou-vos um exemplo que me chamou muita atenção, que foi a questão das bicicletas de montanha, ou BTT. Provavelmente vocês terão algumas, mas segundo creio e segundo ouvi a história, foi um grupo de capazes de uma pequena localidade rural da Califórnia que estava aborrecido, sem nada para fazer, e então, para terem alguma adrenalina e alguma emoção, decidiram ir descer lá algumas montanhas que tinham por ali próximos com as bicicletas, para, enfim, terem alguma emoção, como disse. O que é que aconteceu? Partiram as bicicletas todas, obviamente, né? Porque não estavam ajustadas. Então, o que é que eles decidiram? Juntaram-se, refletiram sobre o assunto e foram a uma loja de peças para motos de cross, e adaptaram algumas peças das motos de cross às bicicletas, tornaram-nas mais resistentes e mais robustas. Reforçaram as bicicletas e as bicicletas deixaram de se partir. E alguém foi sempre acrescentando alguma coisa. Esta inovação incremental levou a que um esportalhão qualquer registasse aquilo e abrisse esse mercado, que hoje em dia é de bilhões por todo o mundo. Ok? Já está sempre um clique que alguém tem, ou por uma necessidade, ou por um contexto. Isso leva-me à segunda coisa. A segunda nota que vos queria deixar é que a nossa criatividade é normalmente muito influenciada pelo contexto. Na escola nós pensamos em soluções que podem melhorar o nosso trabalho dia-a-dia, o nosso conforto, o conforto com quem trabalhamos. Fora da escola nós pensamos outras coisas. Como é que vamos fazer o jantar? O que é que eu vou idealizar com as coisas que tenho no frigorífico se não tive tempo de ir às compras? Regra geral é massa com carne picada e está feito. Exatamente. Um fiozinho de vinho branco, se quiser também posso. E, portanto, eu ia dizer que as questões dos contextos também são elas próprias relevantes e influenciam a nossa criatividade. Eu também sou um grande defensor de 2 notas e já para terminar. Primeiro, que a criatividade deve ser direcionada, na minha opinião. Ou seja, nós quando somos chamados a ser criativos e a querer desenvolver inovação, à partida devemos ter uma finalidade para tal.
E não devemos chegar aqui com uma brainstorming só porque sim. Porque, regra geral, se vocês olharem, já são raras as caixas de sugestões, correto? Já é uma coisa que se vê pouco. Os entendidos, nomeadamente aqui este meu ilustre amigo, terá alguma palavra a dizer sobre isso. E depois podem jantar. Terá alguma coisa a dizer sobre isso. Mas as caixas de sugestões, regra geral, deixaram de funcionar. Porquê? Não porque as sugestões fossem más, mas porque ou não eram suficientemente desenvolvidas, ou não tinham uma finalidade com aquilo que dava respeito, que dizia respeito à construção da caixa de sugestões, ou porque era necessária informação adicional, ou porque não se sabia a quem pedir essa informação. Bom, existem 1001 razões para que as caixas de sugestões sejam uma tolice, tanto que elas estão a desaparecer completamente. Por isso eu digo, quando se chama alguém para ser inovador ou criativo, então nós temos que ter um propósito para chamar a pessoa. E também, em boa verdade, não devemos chamar todas as pessoas para isso. Devemos pensar que pessoas é que nos podem dar contributos efetivos. Eu diria, e faço sempre esse exercício, que teremos melhores resultados se chamarmos pessoas fora da nossa área de trabalho. O Jorge Jesus é uma pessoa normalmente associada à tolice, que nem sabe pronunciar bem a maior parte das palavras que utiliza, mas na verdade grande parte do sucesso dele foi porque ele começou, sabem que é o Jorge Jesus, não é, senhores? Sabemos. Quem não sabe, não é? O meu sonho é um dia ser tão famoso como o Jorge Jesus, não pelas mesmas razões. Isso é Piners. É Piners. Mas na verdade ele começou a utilizar metodologias dos treinos de basquete e de handball e de outras modalidades no futebol. Isso conferiu-lhe alguma diferenciação e algum sucesso. E eu sou defensor de que possamos trazer pessoas de outras áreas de trabalho para essas sessões criativas. E porquê é que eu digo que é sempre melhor preparar uma sessão de criatividade dentro da organização e ela ter uma finalidade? Dou-vos também um exemplo. Vamos imaginar que isto era uma sessão pública da Portugal Inovação Social e que eu estava aqui convosco a pedir-vos contributos para desenvolvermos um projeto na área da escola. E então, cada um de vós, ou algumas das pessoas que aqui estão, avançavam contributos. Ok, tudo bem. Depois, passados uns tempos, não vos dava feedback nenhum sobre a rejeição ou a aceitação dos vossos contributos. Se vos chamasse para uma segunda fase, para o método Delphi, era? Se vos chamasse para uma segunda fase, provavelmente metade de vós já não vinham porque não tinham tido feedback das vossas sugestões ou porque achavam que elas não teriam sido valorizadas ou consideradas. Portanto, estou-vos a dizer isto porquê? Porque a criatividade e a inovação devem ter, como disse, um propósito, mas também devem ter um método aplicado para que ela seja efetiva e seja, sobretudo, útil. O que não acontece na maior parte das organizações e na maior parte dos contextos. Então, regra geral, nós temos uma abordagem de trabalho excessiva, estamos demasiado tempo nos mesmos locais, os contextos não são apelativos à criatividade, a cultura das organizações é muito densa e muito pesada, e depois um dia alguém se lembra, chegamos aqui com um sorriso e diz, vamos todos ser criativos. Não funciona assim. Não funciona assim. Portanto, a criatividade e a inovação exige que as organizações pensem como é que querem incrementar esse processo nelas próprias, têm que criar contexto, que é o mais difícil nas organizações, criar um método e criar um planeamento, que está obviamente associado ao método, para que as coisas possam funcionar. E se fizermos isto, eu estou certo de que teremos uma escola melhor, e se tivermos uma escola melhor, também teremos um país melhor. Muito obrigado. Depois funciona aqui. Ok. Eu vou começando porque, enquanto se põe aqui a apresentação, que não tem nada de especial, meia dúzia de imagens. Queria primeiro agradecer o convite para estar aqui, a todos os organizadores, e também estar aqui convosco. Com alguns de vós já tive a ocasião depois de vos conhecer no contexto do trabalho que também foi feito em parceria com a Torrance, com algumas das escolas do Algarve, e agradecer a organização e agradecer as 3 horas que me deram para falar de criatividade. Espero que já tenham jantado, porque vamos... Pronto, o meu primeiro esforço, depois de todo este peso que me foi carregar nos ombros, é como é que em 15 minutos falo disto tudo. Tudo bem, já tenho um jantar, já é meia dúzia, já é meio caminho andado. Eu vou tentar
vou responder aos 15 minutos e vou tentar passar por um conjunto de assuntos, sabendo que não consigo ir ao detalhe de todos, mas que, encadeado com o que disse o Dr. Francisco, Francisco, por favor. bom, Francisco, por favor, eu sei se É um bom nome. com o Francisco, por favor, possivelmente dar aqui alguma ligação àquilo que vos foi apresentado e muito bem anteriormente. Portanto, esta minha primeira imagem logo explicita logo um posicionamento que eu trago sobre criatividade. Além de ser um processo evolutivo, cada vez mais, e isto os meus últimos 4 meses de vida têm sido muito tumultuosos, de muitas viagens e de participar em coisas que possivelmente nem estava à espera de participar há 5 meses atrás, mas cada vez mais estou com alguns cargos da União Europeia relativamente a projetos Nature-Based Solutions, projetos da natureza como forma e a inspiração para resolvermos problemas das nossas cidades, das nossas vidas, dos cidadãos. E, portanto, esta imagem passou a ter o triplo do sentido que ela tinha ao início. Não é só uma questão de ser evolução, é uma questão que é na natureza que nós temos que reolhar para tirar o melhor dela e os ensinamentos dela e sermos cada vez melhores, até no sentido da nossa capacidade criativa. Foi-me pedido para falar da universidade e do mundo empresarial. Isto é verdade para tudo. Portanto, a criatividade é uma coisa nossa. Okay? Não é só nossa, como eu vou tentar explicar, mas parte de nós. Portanto, nós é que somos aqui o pequeno primeiro bichinho da seda que depois ganha asas e é esta bela borboleta. E só trabalhando bem nós próprios, o eu, é que nós somos capazes de realmente potenciar e tirar partido da nossa criatividade nas escolas, nas universidades, na vida, nas empresas. E acho que é por aí que a gente tem faltado, enquanto cidadãos, todos nós. Eu vivo da criatividade, mas tenho todos os defeitos que toda a gente tem e, portanto, nós não temos vivido na plenitude este dom que nos foi dado a todos. E, portanto, é o momento de nós fazermos essa mudança. Normalmente, aquilo que as pessoas perguntam erradamente é: mas para quê que a gente quer criatividade? E porquê que eu digo que isto é que é a pergunta errada? Não é para quê. A pergunta sempre fundamental em criatividade é porquê. Estou aqui com 2 devices, mas a coisa está sincronizada. Portanto, não é para quê que é preciso a criatividade na universidade, nas escolas, ou na empresa, ou na vida. É porquê. Porque é a única maneira de nós conseguirmos fazer as coisas com um cunho nosso diferente do que já foi feito. Um dos dilemas criativos é: já não há nada para inventar. Não. Mas há tudo para reorganizar. Criatividade é uma combinação, um triangulamento de 3 coisas que geram uma coisa nova. No mínimo. Certo? Eu dou-vos um pequeno exemplo, que eu faço sempre com toda a gente, ainda por cima apanho muitos alunos na área da gestão que dizem assim: não sou criativo. E eu faço sempre o mesmo exercício. Todos vocês que estão agora a olhar para mim conseguem imaginar uma foca, conseguem visualizar na vossa cabeça uma foca, mas essa foca no bico está a andar à volta com um ananás. Vão visualizar a imagem, uma foca, e andar à volta com o ananás? Há alguém que não consegue visualizar isto? Eu depois de mim não consigo. Mas conseguem, certo? Já alguma vez vocês viram uma foca a rodar um ananás no bico? Não. Portanto, criaram essa imagem na vossa cabeça em segundos. E a cabeça fez aquilo para o qual nasceu, que é: juntou uma foca, foi buscar lá no fim do mundo o ananás, e o terceiro passo foi pôr as duas juntas. Certo? Esta capacidade que todos temos, e por isso é que a criatividade é aquilo que faz aprender. Porquê é que é preciso a criatividade na escola, na universidade? Eu preciso dizer um palavrão em inglês, God damn it, mas como é que não pode ser preciso a criatividade para aprender? Como é que nós aprendemos uma coisa que não sabemos se não formos criativos na forma como adquirimos esse conhecimento? Portanto, nem sequer é como forma de ensino, isso toda a gente sabe. Nem sequer é nas metodologias pedagógicas, isso toda a gente sabe. É no aluno. Ele é que tem que ser criativo na forma como ele aprende. Porque qualquer um de nós é diferente do outro e eu aprendo melhor por estratégias que eu tenho de que outra pessoa aprenda a mesma coisa de outra forma. Correto? Portanto, é o aluno, e eu estou a falar no universitário, mas é igual para todos os níveis. Aqui é que tudo começa, mas isso teria até 4 horas para falar. É o aluno que tem que ser criativo a aprender. Faço-me entender? O aluno que não tem esta perspectiva é o aluno que marra para exames e nunca vai ser um bom profissional. Ponto. Mas é que não tem hipótese.
Isso é uma das coisas que a gente diz logo no primeiro ano, não tem hipótese nenhuma. Portanto, o aluno que marra para testes, e essa é a única maneira que sabe aprender, não é um bom profissional. Pode vir a ser um bom profissional quando descobrir, quando tiver a ignição e descobrir aquilo que lhe dá prazer, aquilo que ele tem paixão e aquilo sobre o qual ele apaixona-se de diferentes formas como fazer e como aprender e como fazer, e em qualquer momento um bom profissional nasce, mas não é pelas suas competências adquiridas, porque ele deixou essa parte fora. Portanto, no fundo, aquilo que cada vez mais eu associo à criatividade é a colaboração. Certo? Portanto, criatividade é a forma como numa escola o aluno percebe que não aprende de um livro, aprende a dialogar com os colegas. Eu não faço um teste há anos. Eu sou professor universitário de vários ciclos, eu não faço um teste. Eu dou aulas lá fora, na Bélgica, tive um diretor de curso que me quis despedir e dizer assim, mas como é que você dá boas notas e não faz teste? Porque eles trabalham que nem cães, mas aprendem. E se você não perceber isso, o problema é seu. Por acaso ainda lá dou aulas, mas dou menos. Mas faço-me entender aqui o ponto, é que as pessoas só aprendem, hoje em dia, os problemas são tão complexos, o mundo é tão complexo, que não é o meu conhecimento que vai resolver nada. Zero. Nesta questão da cocriação e da colaboração, só queria vos partilhar aquilo que tive agora a ocasião de estar em Oman, no Global Forum da Open Humanity, e a minha cabeça criativa gerou uma palavra. Que é a palavra que nós não devemos co-criar, nós devemos ter um posicionamento chamado co-nature. Co-nature significa que nós devemos colaborar, criar juntos, mas nunca deixar de ter como foco a natureza, como inspiração e como resultado do nosso trabalho. E qualquer que seja o desafio. Isto é verdade para as escolas. Eu quero que os meus alunos, tudo o que eles façam, desafios que eu lhes possa pôr à frente aos meus colegas de qualquer ordem, sempre trabalharem juntos, a natureza tem que lá estar. Ou porque eles têm que a respeitar, ou porque eles vão buscar inspiração à natureza, ou porque aquilo que vão fazer é um input para a regeneração, para a salvação da natureza. Se vocês começarem então a fazer isso aos pequeninos, em lugar de fazerem exercícios lá, desculpe a expressão, percebem o que é que quer dizer? Que são todos importantes, seja lá, mas com a natureza. Não interessa qual, tem que ter como princípio o uso, o pensamento, a inspiração na natureza. A natureza traz-nos biomimetismo, podemos fazer biomimetismo, aprender com coisas da natureza, podemos fazer biofilia, podemos pensar como é que a natureza deve ser no futuro. Portanto, os miúdos têm que começar a pensar nisso. Então, estamos no COP24, eu vou ter a intervenção online, infelizmente não vou, dia 11, com um programa paralelo da União Europeia, e a mensagem lá é muito clara, é que já não é questão do planeta, é que nós já passamos o tempo. Portanto, não é isso a conversa de hoje, mas só a criatividade colaborativa, co-criativa e co-naturing, em que nós pomos, que é a prioridade do nosso pensamento, a pessoa humana e a natureza, só assim é que a gente resolve o atraso. E os meus colegas estão lá como dizer que todos os discursos, é dizer, tenham vergonha, não foram capazes até agora de resolver isto. Portanto, só os miúdos é que podem resolver, já não somos nós. Já está fora das nossas mãos. O que é que a gente pode fazer? É inspirá-los desde pequenos, na universidade, a dizer, minha amiga, eu não quero saber se você teve uma ideia de empreendedorismo, vai fazer um novo Facebook, eu não quero saber do novo Facebook. Resolva um problema da natureza e venha a falar comigo. Enquanto eu não chumbar o aluno por causa disso, isso não muda. Não é? Estou a exagerar. Mas eu vou exagerar. Eu estou a exagerar, mas vou exagerar. Eu já faço uma coisa em qualquer sítio que vou, que faço semanas criativas com os alunos todos, é a primeira ideia que sai é vou fazer uma app. Eu digo assim, estão proibidos de fazer apps, eu não quero mais app para nada. Ou é uma app que vai ter alguma coisa a ver com a natureza, eu esqueço, ou com a pessoa, ou com a natureza. Não quero apps. E depois qual é o segundo sentido deles? É um sentido social, humano, de respeito cultural. Então ali já conversamos, agora desenvolvam isso. Pode não dar dinheiro já hoje, tem que dar. Estamos num paradigma diferente. Agora temos que pensar como é que nós contribuímos para a nossa economia, que anda completamente desregulada, passar a ser aquilo que é o foco do que estamos a fazer agora, que é uma bioeconomia ou nature-based economy, que é para aí que a União Europeia está a pôr o dinheiro. Isto é quase outra conversa, mas que eles têm que perceber que têm que contribuir para descobrirmos o que é isto que ainda ninguém sabe. Se já soubéssemos, já estávamos lá. Portanto, este é outro sentido, que no fundo, vamos passar aqui rapidamente as imagens para perceber. Temos que trabalhar com os alunos para que eles, em qualquer idade, percebam que não são eles, são todos juntos. São processos criativos que nós fizemos em várias escolas. E depois desenvolver a criatividade nos alunos são princípios muito básicos. Primeiro, é tudo à base desta coisinha horrível de 200 gramas na nossa cabeça, que é o cérebro.
Portanto, se a pessoa não tiver um problema cognitivo, infelizmente existe, ninguém pode dizer que não tem capacidade criativa. Está proibido, ou leva um tiro ou é chumbado. Não pode. Todos temos cérebro. O cérebro vem armadilhado para a gente trabalhar. Segunda, não é o que vocês estão a pensar, mas temos aqui uma imagem bem interessante. Isto não é questão de ser genética, a questão é, já não há hipótese de ninguém. Então, um aluno universitário só pega e diz assim, eu não nasci criativo. Mas o que é isto? Não se nasce criativo. Não é? Tal como se não é criativo que se der umas cervejas ou 3 medrões, agora vou ter ideias. São ideias ligadas ao intestino grosso. A criatividade é um ginásio que nós temos e que temos que diariamente trabalhar. Sentido de urgência. O sentido de urgência está associado à criatividade. Nós, na universidade, quando o aluno diz assim, mas isto não é comigo, não é contigo como? Não é com ele, não o sente. Tem que o sentir. Então, o projeto vai ser todo revisto e você vai pôr o sentido de urgência no projeto. Aí já vai ter que pensar nas pessoas, na sociedade, na humanidade. Não sentido de urgência, o relógio está a tocar. Portanto, quando dizem, não há sentido de urgência, se desabita neste planeta, há. Se fosse como o Elon Musk, que é um extraplanetário, talvez aí já não tenha sentido de urgência. Todos nós temos isto coloca-se. Depois, a questão da criatividade. Porquê que os alunos e porquê que nós fazemos este estímulo? Porque para a maioria dos alunos, se calhar, olham para aqui, vocês, é assim que maravilha, que paz, não é? Está um marzinho tão bom. Isto é uma chatice do caraças. Esta porra não mexe, faço-me entender. Portanto, é preciso um sentido de agitação. Os alunos têm que se agitar. Seja na universidade, o aluno tem que ser agitado. Ele não pode estar assim a pensar, que maravilha, isto faz-te uma perna às costas. É preciso agitá-lo. O que é que agita? A criatividade, desafios criativos, estimular que ele pense que se calhar ele consegue fazer uma coisa que ainda ninguém fez até hoje. Bom, só 3 ou 4, mais 1 ou 2 que é costume fazer sempre. O que é que vocês acham deste passo? Podem dizer, não há problema, é estúpido. Tu está aberto e o gajo não sabe. Mas é claro que tu está aberto. Portanto, há um mundo inteiro de coisas para fazer que não tem a ver com o nosso cantinho. Eu fiz agora uma palestra na Universidade do Algarve, assim, há muito poucas coisas para desenvolver, já está tudo desenvolvido. Vai lá viver para um país sem água e vai lá viver para um país sem condições e diga-me lá que não há nada para desenvolver. Então, porra, a gente sai daqui da nossa... Desculpa, exagero um bocadinho, já vai no sangue. A gente tem que sair do nosso cantinho e tem que perceber, vivemos no mundo, há coisas para fazer, então vamos fazer. Sou aluno universitário, acorda para a vida. O trabalho dele não é aqui, o trabalho dele é no mundo todo. Hoje em dia, a gente trabalha para o mundo todo. É um instantinho, até o filho do Sr. Américo. Eu dá aulas onde quer. Nem onde quer, é onde me convida. O mundo está aberto. A gente é que tem que ir lá buscar o que está. É preciso termos um sentido, e nos universitários, repara, é tudo muito nos universitários, mas também para as empresas. Não é? As empresas dizem assim, vivemos num mundo tão calminho, para que é preciso de inovar, para que é preciso de criatividade, isto estou a vender bem, estás a vender bem hoje, amanhã vem uma pandemia, vem um macaco, vem uns popos e vais à vida durante 3 dias, já o governo dá-me lá dinheirinho. Portanto, ninguém pode dizer hoje em dia, no mundo em que a gente vive, está calminho, isto está calmo, não está. Portanto, é preciso provocar nas organizações, nos nossos estudantes e nas organizações, este sentido de evolução constante a partir da revolução. Assim, chegar a uma organização e dizer assim, amanhã vê o Covid-3. Não vamos chamar Covid, agora vamos chamar outra coisa Covid, há de vir. O há de vir 3 é uma coisa que é assim, já nem há 3 injeções. Só se levares 3 pancadas na cabeça é que passa. Portanto, vai parar um negócio, o que é que vais fazer? Como é que tu vais criar? O que é que vais fazer? Como é que vais gerar valor? Como é que vais viver? Portanto, é preciso disputá-los para isso. E vou ser mais rápido. A única coisa que a coisa mais bela da criatividade é isto. Que é quando os alunos, quando as empresas precisam, se todos percebem, todos contribuímos para criar a ponte entre aquelas duas coisas, para podermos carregar aquilo para o nosso, mas chama-se ninho, sem uma outra coisa, só quando os miúdos percebem isso é que eles verdadeiramente passam a aplicar o seu potencial criativo. Isto na universidade é absolutamente válido e como eu não faço testes, como eu obrigo que eles façam trabalhos de grupo, ao princípio tenho sempre 2 ou 3 já, professor, eu não gosto de trabalhar em grupo, azar o teu. A vida é assim, o mundo é assim, os projetos são assim, desenrascas. Para não dizer a outra palavra. Tu é que tens de te adaptar, não é? O mundo tem que te adaptar a ti. Estás num mundo colaborativo. Outra coisa é dizer, ok, respeitamos a tua privacidade, podes ter dentro do grupo determinadas tarefas, mas tens de trabalhar e contribuir para os outros. Então, tem que ser recíproco, tem que ser win-win situation. É assim que se pode viver o potencial. A criatividade é aquilo que vai, e especialmente neste sentido da natureza que a gente está aqui a falar,
é o sentido mais equitativo que a gente pode ter. Ou seja, nós podemos nascer, um problema não é nosso, é um problema a 3.000 km ou 6.000 km. Nós estamos a ajudar a resolver. E vejam, na região, no país, quantas empresas estão a fazer isso e estão a ter sucesso. Não precisa ser aqui para ter sucesso. E depois, é a criatividade que vai fazer isto. Esta imagem só tem só quer dizer uma coisa. Pode haver a tecnologia que houver, se ela não for humanizada. Se a criatividade não dizer para que ela nos serve, é um desperdício de investimento em tecnologia. Portanto, é a colaboração, é a criatividade nas organizações, é a criatividade nos universitários que faz sentido à tecnologia, não é ao contrário. Ou seja, não é a tecnologia que nos faz criar coisas, somos nós que criamos coisas para usar a tecnologia. Isso é um paradigma que as empresas, inclusive, têm que perceber. Vocês percebem que as empresas tecnológicas que têm sucesso são aquelas que percebem que só vão ter sucesso se o consumidor perceber para que aquilo serve. Por exemplo, tenho aqui o G5, V6, versão V8, não sei do que. Tenho aqui o telefone que agora já permite que você veja o outro cara a cara. Já percebo. Portanto, essa é a humanização. A universidade é onde nós fazemos a ignição destas coisas, onde nós colocamos os alunos a perceber que a vida não é sobre desafios, a vida não é sobre descobrir, mas é sobre criarmos. Nós é que nos criamos a nós próprios e nós é que exploramos o nosso potencial e é preciso que a universidade e as empresas reolhem todos os dias para os desafios que mudam, com novas perspectivas e sempre a descobrir soluções diferentes. Problem solving, só perceber primeiro o problema, entender o problema, é que permite depois ter soluções. Portanto, criatividade, depois tinha aqui mais 2 horas só para dar aqui sentido ao que o Francisco deixou. Já Força, vamos. Vamos agora, desde que tenha jantar, está tudo à vontade. Mas a criatividade não só focada, mas aquilo que a gente chama de criatividade informada. Ou seja, estou a fazer um processo criativo para qual é as minhas fontes de informação. E o que é que nós já percebemos? Que há uma fonte de informação que em qualquer projeto neste momento tem que estar, a natureza. E a natureza não como nós a mandar na natureza, mas respeitar a voz da natureza também nos nossos pensamentos. Portanto, só definindo bons problemas é que se consegue boas soluções. Isto é o processo criativo. Como disse o Francisco, isto não é, agora vamos lá todos aqui ter umas ideias e com umas bejecas. Não. É enquadrá-lo, dar boas fontes de informação, dar um bom desafio e respeitar a informação e a sequência de informação. Isto seria quase mais 2 horas, mas a criatividade, o processo criativo é uma sequência de informação que tem que ser bem gerida. E há processos para isso. Nós falamos com alguns de vocês nas nossas formações que tivemos a ocasião de fazer. Vocês vão ter e têm, com certeza, muitas formações sobre isto. Os alunos precisam de ganhar competências nesses processos, sejam a que nível for. Quanto mais alunos vocês mandarem assim para a universidade, garanto-vos que mais empresas de sucesso, mais profissionais para trabalhar no mundo e resolver problemas, a gente forma na universidade. Se a gente recebe de base pessoas sem sentido crítico, pessoas sem sentido criativo, temos 3 anos só para lhes dar isso. E eles, quando saem dali, saem para patinar. Depois vão aprender na vida e no mercado, também se aprende. Mas não é para isso que a gente todos funciona. Não é? Era basicamente só isso, e a mensagem final é esta, que é e criatividade é igual a desconforto. Portanto, quem achar que já sabe tudo sobre criatividade, já não precisa de atender os telefonemas de uma universidade que quer ajudar as escolas secundárias, ou os e-mails a pedir, nós queremos ajudar a colaborar com vocês para fazer sempre o melhor para os nossos alunos. Enquanto, quando não responderem a esses e-mails que sabem tudo, de certeza que a coisa funciona menos bem. Desculpa lá, mas tinha que dizer isto, porque há 2 anos que a gente manda mensagens para todos os agrupamentos a dizer que temos competências, temos pessoas, temos saber, temos projetos, temos ligação. Conseguimos uma reunião até hoje. Uma reunião. E acho que queria acabar com isto, sem ser muito... Eu devia acabar com outra coisa mais gira. Mas vamos acabar com isto. O problema deve ser, de certeza, é nosso, os nossos e-mails não funcionam. Mas fora disso, gostaria muito, e seguindo aqui o Francisco, nós fizemos muitos projetos com escolas aqui, no Ribatejo, só para terem uma noção, nós sabemos perfeitamente o que é que vocês estão a passar e o excesso de coisas que estão a fazer. Mas hoje em dia, aquilo que o Francisco diz é importante. Qual é a prioridade? E a prioridade, agora neste momento, desculpem lá, NEPS é o foco, a prioridade é fazer com que os miúdos percebam que são eles que vão mudar isto que nós estamos a dar cabo. Nós conseguimos ajudar nisto. É só uma mensagenzinha, outros conseguem, nós também. Falem connosco.
Obrigadíssimo e desculpa o nosso parceiro tempo. Agora somos nós. Então, boa tarde. O meu nome é Ruth Domingos, eu sou professora no agrupamento de escolas Gilianos e sou também adjunta da diretora. Nós viemos falar aqui um bocadinho da importância da criatividade e da resolução de problemas, o quão importante ela é no nosso agrupamento. O meu colega que está aqui ao meu lado é o Paulo Soares, é também o coordenador do plano de inovação. Nós temos um plano de inovação no nosso agrupamento e, portanto, voltando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer, nós, no nosso agrupamento, nós entendemos que a criatividade e a resolução de problemas aliada à comunicação são extremamente importantes, não só para o sucesso e para as aprendizagens que queremos que os nossos alunos obtenham, mas também para o trabalho que nós temos com os nossos docentes. Nós estávamos há alguns anos atrás que estávamos a sentir, nomeadamente o órgão de gestão estava a sentir isso, a direção e todos nós estávamos a sentir que estávamos um bocadinho como aquela imagem que há pouco o Américo mostrou do mar paradinho, não havia movimento nenhum e que o mundo lá fora estava a ser diferente. Portanto, alguma coisa estava a acontecer e que nós não estávamos a conseguir acompanhar. E conseguimos identificar um conjunto de problemas, que eu não vou estar aqui a enunciar, mas depois, se vocês quiserem, naquela fase das perguntas, poderíamos mencioná-las. Portanto, esses problemas tinham a ver com isso mesmo, com a comunicação, com a dificuldade na resolução de problemas e com a relação interpessoal. Alguns destes problemas vieram a agravar-se depois, ou vieram acima, mais ainda com a questão depois da pandemia. Naquela fase em que nós andávamos a identificar o problema e o que fazer, para onde é que vamos, a tentar construir aqui o nosso plano de inovação, há um dia, pronto, foi num evento até, a nossa vereadora de Educação falou-nos no Torrance. E ouvimos-la com muito interesse até ao fim, mas estava em pulguinhas, porque ele vinha responder àquilo que nós estávamos à procura, na verdade. O trabalho. Eu já não lembro se nós começámos a trabalhar em 19, fazer as contas, se foi em 2021, sei que nós ainda, 19, talvez em 19, 20, nós fizemos a ignição em março. Exato. E depois a seguir... E depois fomos para a pandemia. Portanto, nós tivemos uma vez presencial. Exato. E depois só foi tudo online. Mas ajudou-nos bastante aqui na concretização de algumas ideias do nosso plano de inovação e também a pensar em soluções criativas para o trabalho que temos vindo a desenvolver desde então, com os nossos criativos, já temos assim palavras específicas. O Paulo vai-vos falar um bocadinho desse tipo de trabalho, uma vez que é também ele o coordenador deste plano de inovação. Só também dizer que o plano de inovação não foi algo que decidimos, vamos fazer um plano de inovação. Não, ele surgiu numa altura em que, de facto, estavam identificados alguns problemas, quer a nível dos alunos, quer a nível próprio funcionamento das escolas. Nós temos, se calhar, como muitas escolas do país, uma população docente que ronda a média de idades dos 50 anos ou um pouco mais, pessoas que também já estão cansadas e que estão, sobretudo, fechadas na sua sala de aula e que, apesar de terem os grupos disciplinares e de terem os conselhos de turma, é sempre visto os momentos de partilha nesses órgãos como um tempo suplementar que muitas vezes não é rentabilizado. Portanto, nós tínhamos esta questão, de facto, temos professores, a grande maioria, se calhar, até quer fazer alguma coisa, estão efetivamente cansados, não têm uma direção, estão sozinhos. Pronto, este era um dos problemas. O outro problema foi, como a Ruth disse há pouco, de uma forma cada vez mais evidente, nós víamos miúdos a negarem-se a resolver, fosse o que fosse. Portanto, a primeira resposta era um não sei, tínhamos miúdos que tinham qualquer coisa que se passava no recreio, rapidamente pegavam no telemóvel e ligavam ao encarregado de educação, que aparecia automaticamente 10, 15 minutos à porta da escola. Portanto, começámos a ver que, de facto, estas camadas, e sobretudo até os mais jovens, 5, 6 anos, numa das escolas do nosso agrupamento, estavam a ir por um caminho que nós também não estávamos a saber combater, apenas estávamos a perceber. Pronto. E fomos coligindo aqui algumas informações, conversando com professores dos vários ciclos e fomos perceber que havia, efetivamente, então aqui uma questão que era preciso encarar de frente de alguma maneira. Surge nesta altura a questão dos planos de inovação e, olha, pronto, vamos aproveitar. E foi assim, não fomos à procura de um plano de inovação, foi uma oportunidade que surgiu. Havia realmente que dar, sobretudo, resposta a algumas questões e para aqui trazemos apenas estas duas. Portanto, havia que criar alguma disponibilidade junto dos professores e dar-lhes também algo em troca, ao fim e ao cabo.
E aí penso que, e foi consensual depois na avaliação que fizemos e nas respostas que os professores nos deram, que de facto a reorganização que fizemos do calendário, a semestralização e a revisão dos tempos de paragem, incluindo mais um tempo de paragem no final de outubro, início de novembro, sem trabalho acrescido, os alunos vão para casa e os professores também. Não há reuniões, não há nada disso. Naquele momento. Portanto, isto foi entendido dessa maneira, foram acrescentados uns dias no final do primeiro semestre para que as pessoas aí sim conseguissem trabalhar, e isto só não funciona melhor porque depois existe uma coisa que é o calendário de exames que nos obriga a terminar a um tempo certo, porque se nós pudéssemos terminar uma semana depois, se calhar ainda conseguíamos ter um calendário reorganizado de uma forma que fosse mais produtiva para toda a gente. Isto, de certa forma, trouxe também disponibilidade para que os nossos colegas começassem a trabalhar de uma outra forma. Aí pensou-se que realmente os grupos disciplinares ou os departamentos e apenas os conselhos de turma não estavam eficazes quer na identificação dos problemas dos alunos, quer na construção de soluções ou na proposta de soluções. Muitas vezes o que nós tínhamos, não sei se convosco acontece o mesmo, eram depois aquelas sessões de quase terapia de grupo, em que nós percebemos todos que temos problemas, lamentamos e depois acabou o tempo e não vamos fazer outra reunião, porque, portanto, já temos mais 5 de outros conselhos de turma. Então, uma das propostas, e que agora até está já atualmente como uma possibilidade para qualquer agrupamento, foi a criação de equipas pedagógicas de ano, do primeiro até ao 9º ano, que reúnem semanalmente num tempo que a escola dá para isso. Portanto, é um tempo que sai do crédito da escola, mas é um tempo de reunião que é equiparado a tempo letivo e que, portanto, não é um acrescento que se faz ao tempo de trabalho do professor. Nessas reuniões, que são sempre lideradas por um coordenador, que por sua vez também tem uma equipa por trás com quem debate, de facto o que se tenta fazer é uma identificação orientada de um conjunto de problemas que possam existir, um debate alargado, mesmo que os alunos não sejam nossos na nossa sala de aula, eles são nossos naquele ano, e a partir daí ouvirmos uns aos outros, sermos capazes de trazer algumas experiências para que no fim possamos encontrar um ou outro caminho que vamos experimentar e que decidimos experimentar nós. A seguir é aplicar a solução, avaliar e no fim decidir se é para continuar ou não. Portanto, isto o que é que trouxe? Isto trouxe uma noção muito clara e que, então, por ter sido iniciado em pleno ano de início de pandemia, foi fundamental. Os nossos professores, de facto, diziam que tiveram muita sorte e não se sentiram desacompanhados durante esse ano. Realmente nós, através do Zoom, conseguíamos manter sempre toda a gente acompanhada e os problemas não eram só dentro de uma sala de aula, eram de toda aquela equipa. A grande questão é sempre controlar para que não se torne uma sessão de terapia alargada um ano inteiro, não é? Portanto, era ao bocado também como se dizia, nós temos de ter este foco, temos de ter este objetivo e depois conduzir todo o percurso a partir daí. Portanto, a nossa ideia, a gestão de criar, e estamos a falar na gestão porque foi por aí que aqui nos pediram para estar presentes, tem de facto de criar estas condições, ao fim e ao cabo, para problemas que sejam identificados na escola. Tem que perceber que não basta só tomar-se uma decisão, não é? Portanto, há que chegar também a uma reflexão partilhada, não tem de ser uma eleição de soluções democrática, isso, com cada um voto, isso nestes casos, se calhar até muitas vezes não funcionaria, mas tem de haver uma tentativa de consenso e depois, obviamente, opções. E tem de haver um órgão de gestão que não só apoie através de condições que tenham a ver com o tempo, com o espaço, mas que também apoie as decisões e acabe por, entre aspas, dar a cara pelo seu agrupamento, não é? Pronto. Eu penso que se isto acontecer, se houver comunicação entre professores com um objetivo dentro da sala de aula, nós podemos realmente começar
a chegar um pouco mais além. Têm surgido pequenos projetos. A partir daqui, nós conhecemos melhor o que é que o outro faz do que se estivermos apenas a ler o que são os